Vocês foram libertos da lei porque morreram para aquilo que antes o prendia. Assim, agora vocês são livres. São livres para servir a Deus, não da maneira antiga, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Aleluia, a paz do Senhor. E hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Romanos. É isso mesmo, agora nós estamos nesse estudo lindo, né, do livro de Romanos. Vamos ler então? Capítulo 7 de Romanos está escrito o seguinte, olha só. Meus irmãos, será que vocês que conhecem a lei ainda não compreendem que quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Olha aí. Deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Olha aí, ele ensinando, né? Ela poderá, então, casar-se com outra pessoa, se assim o quiser, né? Olha só. Então, isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo. Porém, mas está perfeitamente certo depois da morte do marido. Tá vendo? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. E isso aconteceu por meio do quê? Do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Isto é, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus, para que vocês também possam produzir bom fruto, isto é, boas obras para Deus, né? A gente só consegue fazer boas obras para Deus estando em Cristo, estando na palavra de Deus, porque Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma nova vida cheia de alegria, a gente anda em novidade de vida. Então, olha só o que ele fala, né? Agora vocês pertencem àquele que ressuscitou dos mortos. Olha, Jesus está vivo, né? Para que vocês também possam produzir bom fruto, isto é, obras de Deus. Então a pessoa só consegue produzir obras de Deus, realizações em Deus, se ela estiver em Cristo, gente. Não estando em Cristo, não consegue, né? Olha só, quando a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, né? Produzindo obras pecaminosas, né? O fruto para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei, porque morreram para aquilo que antes os prendia. Assim, agora vocês serão livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à velha forma da lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Aleluia! Porque foi o Espírito Santo que usou homens santos, né, para escrever essa palavra. Foi o Espírito Santo que escreveu essa Bíblia, né? Linda! Então você está obedecendo a palavra de Deus, né? Essas escrituras aqui foram inspiradas pelo Espírito Santo. Olha aí. Será que estou sugerindo que a lei de Deus é má? Claro que não. Eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Eu não conheceria o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobice, tá? O pecado, no entanto, se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de desejos cobiçosos. Somente se não houvesse lei para serem quebradas, é que não haveria pecado. Antes eu vivia sem a lei.
Antes eu vivia sem a lei, mas quando a lei veio, ela despertou o pecado em mim e então eu morri. Portanto, no que dizia a respeito de mim, a boa lei, que deveria mostrar-me o caminho da vida, em vez disso me trouxe a morte. Olha só, o pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado de morte. Olha só, gente. Mas como vocês veem, a lei em si é santa, justa e boa. Mas como pode ser isto? A lei que era boa me levou à morte? De forma alguma, foi o pecado que fez isso, tá vendo? O pecado que fez isso, que te levou à morte. Pois o pecado, usando o que era bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro o que o pecado realmente é. Olha só, gente. Porquanto o pecado utilizou-se das boas leis de Deus para seus próprios fins perversos, que é a morte, né? Sabemos que a lei é espiritual, né? Divina, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu quem estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Tá vendo, gente? Olha só. Olha que interessante. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz a respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Olha só. Quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que não quero fazer, esse eu faço, esse eu acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. Sabe onde está a dificuldade? É o pecado que ainda está dentro de mim ou dentro de você. Por isso que às vezes você quer fazer o bem e não consegue fazer, mas consegue fazer aquilo que é ruim, o que é mal. Por quê? Porque o pecado ainda está operando na sua vida. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Olha só. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo. Olha só, que está em guerra com a minha mente. Olha isso, gente, que está em guerra com a minha mente. Fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Tá vendo? Olha isso, né? Que situação terrível, esta em que me encontro. Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal, ele falando, o apóstolo Paulo, sirvo a lei do pecado. Olha isso, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, em minha mente sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Gente, esse foi o capítulo 7. Amanhã eu volto para ler com vocês o capítulo 8 de Romanos. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Não esquece de curtir a minha página, tá bom, gente? Tchau, tchau.